Olá, eu quero partilhar esse vídeo. É uma pregação que Deus me deu já faz umas 2 semanas. E na verdade eu a ministrei num acampamento, mas eu até a gravei. Só que a internet estava ruim e cortou toda a pregação. E é uma ministração muito importante. Eu particularmente nunca tinha notado ela na Bíblia a ponto de pregar sobre ela. Por isso eu quero partilhar com você. É sobre Ezequiel 35 e Ezequiel 36. Nós vemos duas condições nessas duas passagens, muito importantes e significativas para as nossas vidas, independente da sua idade. Você vai ver aqui a história de dois jovenzinhos. Todos conhecem a história de Jacó e o seu irmão Esaú. Eles eram gêmeos, nasceram juntinhos. Só que Jacó já nasceu segurando no calcanhar do irmão Esaú. E por Esaú nascer primeiro, naquela época, o primogênito tinha muitos direitos. Ele tinha direito a porções, a bênçãos, ele tinha um direito maior na herança. E, por incrível que pareça, aqueles dois bebês gêmeos, no nascimento, Jacó já nasce segurando no calcanhar do irmão. E realmente, a infância, a juventude toda daqueles jovens foi de disputa. Por um lado, Esaú não valorizava, não compreendia o que possuía e por isso tratava apaticamente, tratava levianamente. Jacó, por outro lado, cobiçava o que Esaú possuía, o direito à herança, o direito à primogenitura. E então, nós vemos que, para isso, Jacó acabou usando muitos meios de enganação, o que o próprio nome dele significa, suplantador. Ele enganou, ele usou de vários meios para tentar possuir aquilo que Esaú não valorizava. Só que houve nessa condição toda um grande problema, porque essa briga, essa cobiça, essa disputa acabou gerando ódio. E chega um momento em que Esaú, por tratar levianamente o que possuía, acabou dizendo: sim, eu troco por um prato de lentilhas o meu direito. E entregou, aparentemente de mão beijada, para Jacó seus direitos. Mas o problema foi que no fim da vida do pai deles, na hora de receber a bênção, Jacó enganou mais uma vez e recebeu sobre si a bênção do primogênito, a bênção que lhe dava direitos a ser abençoado, de ser um servo de Deus, cheio de paz, de vitórias, etc. Isso gerou em Esaú ódio. Então, esse é o detalhe da situação. Essa situação mal resolvida entre dois jovens que definitivamente trouxe consequências sobre toda a geração dos dois. Essa situação mal resolvida de perdão, esse ódio, ele passou de tal forma para gerações e gerações, esse ódio mal resolvido de Esaú. Por quê? Chega um momento que Jacó voltou para casa, voltou para perto do irmão. E o irmão, aparentemente, estava em pé e o abraçou e eles choraram juntos, mas nunca houve perdão. E essa falta de perdão e esse ódio não tratado, não curado, não perdoado, gerou maldições e sentenças sobre a família de Esaú. Então, você vai perceber comigo que Ezequiel 35 e Ezequiel 36 se trata da consequência da vida desses dois irmãos.
o fim, o futuro desses dois irmãos, nós vemos aqui delineado em Ezequiel 35 e 36. Esaú, ele possuiu o monte Seir, com toda a sua família. Você vai ver isso no livro de Gênesis várias vezes citando que Esaú passou a morar e habitar e tomou posse do monte Seir. E ali ele expandiu, ele cresceu. Ele, por um tempo, realmente estava extremamente próspero. Tanto que quando Jacó volta e pede e se ajoelha para ele, por estar num momento aparentemente bom, ele fala: irmão, eu estou próspero. Só que a situação dentro dele não estava resolvida pelo que ele vivera com o irmão Jacó. Então nós veremos em Ezequiel 35, Deus trazendo uma sentença sobre o monte Seir, sobre a linhagem de Esaú. Deus trazendo uma palavra dura. E nesse momento você vai perceber o que é que deu continuidade no coração de Esaú. O que é que permaneceu de geração em geração. Olha só, Deus fala assim, Ezequiel 35, ao profeta: dirige o teu rosto ao monte Seir e profetiza contra eles. A profecia, a palavra de Deus que foi para o monte Seir, para a casa de Esaú, era uma palavra contra eles. E aí você vai perceber o porquê. Versículo 5, Deus fala: porque você guardou a inimizade perpétua. Já pensou? Você sabe o que é a falta de perdão a ponto de se estender de geração a geração? Esaú já tinha morrido. Os filhos tiveram netos, bisnetos, tataranetos. E agora, anos depois, o ódio ainda estava acumulado no coração daquelas gerações. E eles resolveram guardar inimizade perpétua. Porque embora Esaú de boca estava dizendo que estava tudo bem, dentro dele, ele fermentava o ódio na sua linhagem. Olha que sério. E eles em si guardaram inimizade perpétua. Eles resolveram não serem amigos, não fazerem as pazes. Eles resolveram serem inimigos de Israel, de Jacó. Eles resolveram guardar a mágoa. Será que tem ocorrido isso na sua vida? Será que você tem guardado inimizades perpétuas? Que é aquela situação que você fala: eu nunca vou perdoar. E a situação que você, na verdade, está fazendo o que Deus aqui condenou em Esaú. Guardaste inimizade perpétua. Você decidiu levar esse ódio para sempre no seu coração. Você decidiu não perdoar nunca. Você decidiu guardar rancor para sempre. Eu sou contra, Deus fala para a linhagem de Esaú, que estavam guardando rancor, tinham decidido guardar inimizade perpétua. Olha o que mais Deus fala. E espalhastes os filhos de Israel pelo poder da espada. Então, eles viviam em briga, eles viviam em contenda. A linhagem de Esaú vivia em guerra, vivia empunhando uma espada. Eles viviam causando divisão, eles viviam causando separação. Eles espalhavam, eles separavam, eles rompiam, eles não conseguiam unir, eles simplesmente queriam e geravam divisão. Você vai ver muitas vezes que a linhagem de Jacó, né, que na verdade era o quê? Os sobrinhos, né, eram família. Eram os sobrinhos de Esaú, os filhos de Jacó eram sobrinhos de Esaú. Muitas vezes pediam para os familiares de Esaú: olha, nós temos que ir para a terra tal, nós podemos passar pelo seu território? Nós prometemos que nós não vamos fazer nada, só para nós cortarmos caminho.
E o povo de Esaú dizia, não, aqui vocês não pisam. Que eram os netos, os bisnetos, que ainda guardavam raiva. E ainda viviam com a espada empunhada na mão. E diz então que eles não tinham afeto, não tinham perdão, e ainda, quer fosse no tempo da calamidade, ou no tempo do juízo do povo de Israel, que eram os filhos de Jacó, né? Eles continuavam querendo mal. Já pensou isso? A pessoa tá mal e você ainda quer o mal. Eu quero o mal. Eu quero ver a morte. Isso é demoníaco. Isso é um demônio. A pessoa que se alegra com o mal alheio, isso é realmente, por isso que a Bíblia fala, aquele que odeia o seu irmão não tem em si a vida eterna, porque é um assassino. Aquele que odeia o seu irmão é um assassino e não possui em si a vida eterna, porque na verdade só não tem coragem de matar, mas dentro de si deseja o mal, deseja a morte, deseja a vingança, deseja que se dê mal. E assim viveu Esaú por toda a sua vida. E os netos, e os filhos, e os bisnetos, e os tataranetos, todos eram pessoas de espada. E quem era Jacó? Sim, Jacó errou, Jacó enganou, Jacó iludiu, Jacó traiu. Mas lembra, Jacó teve um encontro com Deus. Jacó se humilhou, Jacó se ajoelhou, Jacó pediu perdão, Jacó reconheceu que errou e Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E você vai ver que ao contrário de Esaú, né, que sofreu dano, né, que aparentemente tinha sido prejudicado, injustiçado, mas você vai ver que Deus fala para Esaú, não odiaste o sangue e o sangue te perseguirá. Então, eles não tinham nada contra a maldade, eles não tinham nada contra aquilo que era, né, a briga, a confusão, eles se tornaram homens de espada. E porque eles não se colocaram contra aquele sentimento ruim, porque eles não se colocaram contra aquela maldade, aquele julgamento, aquele rancor, você vai ver que Deus fala de ódio, aquele ódio que havia neles, o ódio vivia neles e passou a persegui-los. Deus falou, porque você não odiou o sangue vai te perseguir. Porque você optou, amou a espada, você amou, né, a inimizade, você amou a confusão, você amou a contenda, você amou a porfia. Então, é isso que está sobre ti. Olha que triste e como é sério essa questão de falta de perdão. Olha só o que Deus fala para eles. Eu procederei conforme a tua ira. Ezequiel 35:11. Isso Deus falando para a linhagem de Esaú. Quer dizer, conforme a ira que eles guardavam, conforme a ira que eles perpetuavam, eles seriam tratados. Já pensou se Deus te trata conforme você trata as pessoas? Já pensou se Deus te dá conforme o que você dá para as pessoas? As misericórdias que dispensamos ou o ódio que dispensas? Já pensou? E é isso que Deus falou, que chegaria e chegou a hora na vida de Esaú, na linhagem de Esaú, que Deus ia proceder com eles conforme aquela ira, aquela raiva que eles guardavam dentro de si e se recusavam a perdoar. E perceba mais, e Deus fala ainda, Ezequiel 35:11, eu tratarei você conforme a tua inveja de que usaste. Olha só, a pessoa, quando está bem resolvida, ela não vai ter inveja. Por quê? Porque ela está bem com a vida dela. Ela sabe que ela precisa resolver a vida dela com Deus. Agora Esaú, a linhagem de Esaú, o que tinha acontecido com eles? Quando eles tinham notícia de Jacó,
Olha, Jacó está prosperando, olha lá, ó o nosso tio, olha lá, hein, o irmão do nosso pai, foi lá, enganou nosso pai e agora está lá, está bem, está feliz. Então, eles ficavam invejando Jacó. Só que Jacó estava sendo bem sucedido porque Jacó se humilhou para Deus. Porque Jacó, que era o enganador do passado, estava curvado diante do Senhor e reconhecia e pagou o preço. Só que Esaú, eles ficavam ali, como Deus disse, eu vos tratarei conforme a tua inveja. Quando você está curado, a inveja é um resultado da falta de perdão. Quando você está curado, quando você está resolvido consigo mesmo, você não está nem aí para a vida de ninguém. Você está aí para resolver sua vida. Falou, oh, meu Deus, o que eu preciso resolver? O que eu preciso tratar? Aquilo que são seus amigos que estão felizes, você fica, oh, glória a Deus que meus amigos estão bênção. Aquilo que são os teus adversários, pessoas que te fizeram mal em algum momento da vida, que estão bem ou estão mal, não te importa, você não procura nem saber, na verdade, de adversários, não é verdade? Mas a pessoa que está doente na alma, ela não tem paz. Então, os filhos de Esaú viviam atormentados por cada passo de Israel. Então, Israel tinha a promessa e eles olhavam para a promessa e falavam, lá, ó, era para a gente viver isso. Olha, era para a gente, eles roubaram a gente, eles roubaram esse direito da gente. E muitas vezes é até uma injustiça que Esaú viveu, mas na verdade Esaú, ele era alguém totalmente apático àquilo. E se ele não possuiu ou não alcançou, foi resultado, na verdade, daquela apatia que ele sempre viveu e desinteresse. Mas Jacó se tornara um guerreiro e confiava no Senhor e buscava em Deus. Então, perceba que até a inveja se tornou algo herdado. Olha que interessante essa passagem. Procederei para contigo conforme a tua ira e a tua inveja de que usaste no teu ódio contra eles. Queridos, isso é triste, sabe por quê? Porque nós estamos falando aqui, ó, de uma briga familiar. Nós estamos falando aqui de dois irmãos. Deus não está falando disso sobre desconhecidos. Se sobre desconhecidos já é ruim, já é terrível, você acumular ira, você acumular inveja, você não perdoar, você sentir ódio de um desconhecido ou conhecido qualquer. Agora aqui são dois irmãos, é Esaú e Jacó. E Deus está falando para ele, olha, eu vou te tratar conforme você resolveu viver. Você resolveu guardar essa perpétua inimizade. Eu vou te tratar conforme essa ira que você guarda, conforme essa inveja, conforme esse ódio que você tem contra eles. E eu me farei conhecido quando eu te julgar. É triste essa palavra, né? Presta atenção. Eu não sei o que você viveu em algum momento da sua vida, mas nesse momento aqui, ó, Ezequiel 35 mostra que a falta de perdão trará destruição. O Monte Seir foi condenado. Deus falou, ó, como te alegraste que a casa de Israel foi assolada, assim te farei a ti. Então, porque o povo, os filhos de Esaú, ficavam felizes cada vez que sabiam que Jacó sofreu, que Israel estava pagando, que Israel foi destruída, que o inimigo abateu Israel, eles ficavam torcendo e gostando do mal que sobreviera àqueles que eles resolveram ter por inimigo, por não perdoar. O que aconteceu? Deus falou, porquanto você amou a derrota deles, você vai ser derrotado. Porquanto você se alegrou com a assolação deles, o meu tratamento com eles, você será assolado. E assim, todos saberão que eu sou o Senhor. Eu quero que você medite nessa palavra.
você que acumula ódio, você que acumula vingança, você que acumula inveja, talvez alguém até que te prejudicou e hoje está aparentemente com uma vida bem-sucedida. Se você mantiver esse sentimento maligno no seu coração, você vai ser aniquilado por ele e você vai se tornar uma pessoa pior do que esta pessoa que te causou mal. Esaú foi destruído. A linhagem de Esaú foi destruída. Sabe aquela frase que diz: cuidado com que ao lutar com o monstro você não se torne um monstro? É isso. Quando você não perdoa, ainda que a pessoa esteja errada, quem é prejudicado é você mesmo. Esaú ali atrás fingiu, simulou, mascarou que estava bem, mas dentro dele ele continuava alimentando aquele ódio, como diz aqui, a ira, a inveja, a inimizade, a disputa, a separação. E sabe o que aconteceu? Ele continuava empunhando uma espada. E como diz que quando eles não largavam a espada, é como você ser Pedro, né? Lembra de Pedro? Que Pedro estava ali com a espada empunhada. É a pessoa que dentro de si ainda guarda o quê? O rancor. Dentro de si ainda guarda aquilo que é o quê? A vingança, o ódio. Então vive com a espada empunhada, né? Fere todo mundo e ofende todo mundo e magoa todo mundo e agride todo mundo e acusa todo mundo e condena todo mundo e julga todo mundo. Esaú recebe aqui no livro de Ezequiel aquilo que é a sentença sobre si. E nós vemos então ao contrário em Ezequiel 36. O que Deus fala para Jacó, Deus diz para ele: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Sabe o enganador, o suplantador, Israel de Deus? Deus mudou o seu nome. Então o Senhor diz que ia dar um coração novo para ele. O Senhor diz, olha a sentença, que diferença. Deus fala: e tu, ó filho do homem, profetiza ao monte de Israel e diga a ele: ouça a palavra do Senhor. Então Deus diz no versículo 26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É tremenda essa palavra. Enquanto Esaú estava recebendo a sentença por causa da falta de perdão, por causa do ódio que ele resolveu acumular, por causa da inimizade perpétua que ele decidiu ter, por causa da ira que ele guardava no coração, por causa da inveja que ele tinha do seu irmão, por causa daquilo que era as sentenças que ele alimentava sobre o seu irmão, a vingança de ter prazer na infelicidade alheia. Deus estava dizendo para Jacó: Jacó, eu aspergirei água pura sobre você e vou te purificar. De toda a tua imundícia, de todos os teus ídolos eu vou te purificar. Jacó tinha pagado um grande preço. Ele sofreu por enganar, por trair. Ele passou por grandes apuros, todo Israel. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Mas todo o povo, a linhagem de Jacó, passou por muitas dificuldades devido às mesmas deformações que carregavam, de impureza, de maledicência. Porém, a palavra que veio para aquele que tinha o coração quebrantado, para aquele que tinha coragem de se ajoelhar, para aquele que tinha a capacidade de perdoar, foi: eu te purificarei, eu te darei um coração novo e porei dentro de você um espírito novo. Esaú, porque não perdoou, recebe a sentença que ele seria destruído. E Jacó, o Israel de Deus, recebe a palavra que iria receber um coração novo, que Deus ia colocar um espírito novo nele, ia tirar o coração de pedra.
e que ele ia viver realmente a restauração dos seus sonhos. E Deus fala: e habitareis na terra que eu dou, e livrar-vos-ei de toda a imundícia, e multiplicarei o fruto das árvores. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, que não foram bons, e tereis nojo das vossas iniquidades. Não é por amor de ti que eu faço isso, mas por causa do meu nome. Queridos, no coração daquele que há arrependimento, no coração daquele que há confissão, no coração daquele que há quebrantamento, no coração daquele que usa de perdão, de misericórdia, Deus trará livramentos e quer trazer mudança de sorte, prosperidade. E a geração de Jacó, que é o Israel, que nós sabemos até hoje existe, a Israel de Deus, aquele Israel que nós conhecemos e já muitos de nós o visitamos, é esse Israel, são os filhos de Jacó. Eles até hoje estão fortes, em pé, erguidos, confiantes em Deus, porque eles resolvem até hoje se humilhar, se curvar diante do Senhor e aguardar a misericórdia divina. E Esaú, e o Monte Seir, Deus falou: porquanto você se alegrou com o mal te perseguirá. Então, medite sobre essa palavra, porque ela é muito séria. E ela pode definir seu futuro, ela pode definir a sua linhagem, ela pode definir o coração dos seus filhos para sempre. Se você é uma pessoa que alimenta inimizade, alimenta ódio, alimenta mágoa, alimenta rancor, ainda que abertamente você não faça, mas dissimuladamente você age assim, quão grande destruição você está semeando para os seus sucessores, para a sua linhagem. Perceba que Esaú, por um momento, ele chora no ombro de Jacó, porém, ele nunca perdoou, ele nunca aceitou, e ele queria vingança. E anos depois, a família de Esaú estava ainda com a espada na mão. E eu quero dizer a você hoje, joga essa espada no chão, né? Tira essa espada da mão dos seus filhos, dos seus netos. Vence esse espírito de acusação, esse espírito de julgamento, esse espírito de ódio, de contenda que quer alimentar a sua família. Vença, lute agora a favor daquilo que é o perdão, a misericórdia divina sobre os seus. Se você alimentou em algum momento a ira, o ódio, no seio da sua família, no seu relacionamento, querido, escuta a palavra de Deus, porque ela ensina muito. Perdoe. Quebre agora, joga a espada no chão. Chega de rancor, chega de ódio. Liga lá para o seu irmão, liga lá para sua tia, liga lá para sua irmã, liga para o seu pai, liga lá para sua mãe, liga para o seu avô. Liga agora. Decida jogar no chão a espada. A família de Esaú resolveu empunhar a espada até o fim. Até quando você vai ser uma pessoa odiosa, cheia de rancor, cheia de briga? Lembra que Jesus falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, que você possa se tornar alguém à imagem de Jesus, que as pessoas possam ver em você misericórdia, que as pessoas possam ver em você bondade, que as pessoas possam ver em você realmente as marcas de um filho de Deus. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus, não os contendeiros. Que você possa, no teu espírito, realmente buscar a paz e ser um agente de paz. Se você ler a palavra do Senhor, diz que o que é mais abominável diante de Deus é aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Você já pensou? Dá uma lista daquilo que Deus abomina, mas fala, mas o que ele mais abomina é o que semeia discórdia. Então hoje,
solta essa espada e, em nome de Jesus Cristo, produza frutos agradáveis ao Senhor. Que árvore você tem sido? Você já viu quais são os frutos do Espírito Santo? Os frutos do Espírito Santo envolvem paz, amor,